nós precisamos derrubar a Base Nacional Curricular no Brasil. Não vai ser amanhã. Mas, mesmo que isso aqui fosse uma aula de catecismo, uma Base Nacional Curricular é uma estrutura preparada para ensinar ideologia. Mesmo que fosse excelente, o próximo que chegar coloca a que ele quiser. E nós não podemos permitir que uma estrutura desse tipo seja instalada no Brasil. Uma estrutura que não ajuda a educação, que serve só para transmitir ideologia, e uma estrutura que é ilegal. Muito bem. Se tiverem alguma pergunta, agora é a hora de fazê-la. Homeschooling. Homeschooling agora é uma alternativa importante para nós. Nós temos ajudado, claro, as duas coisas. A fundação de colégios de educação clássica e o homeschooling. Essas duas coisas são importantes porque nós precisamos fazer as pessoas entenderem que quem educa é a família. E mesmo os colégios de educação clássica, eles pressupõem a educação familiar. E eles têm que ser um reforço da educação familiar e não um sucedâneo. Então, hoje em dia existem instrumentos para isso, nós estamos criando instrumentos legais, mais fortes para isso, para que isso seja garantido. Inclusive, nós possamos ter instrumentais mesmo, né, para formação de pessoas que queiram aplicar o homeschooling respaldados pela lei, mas, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa importante para nós nesse momento. Tirar a educação do monopólio do Estado. Revogar aquela lei que é obrigatório colocar crianças de 4 a 5 anos na escola, de repente só ter 6 ou mais, valeria a pena? Eu acho que valeria a pena lutar contra isso, sim. Quanto menos a criança estiver submetida à escola desse tipo, melhor. Existiu alguma base nacional antes dessa? Ou como era o estilo da educação no Brasil antes disso? Eles estão mentindo, dizendo que não havia base curricular nacional no Brasil. Há base curricular no Brasil, mas ela é uma verdadeira base curricular. Tem 2, 3 páginas. Ela simplesmente aponta de maneira muito genérica aqui, está em vigor, inclusive. Está em vigor, né? Então é mentira que não há uma base. Eles estão fazendo isso para forçar a legislação. Mais alguma pergunta? Oi. O senhor disse que é ilegal esse modelo aqui, né? Teria como entrar com um pedido ou revogar isso? Na verdade, o que nós temos que fazer é criar uma massa crítica de pessoas que estudem e que falem muito sobre isso. Quer dizer, eu não posso chegar, nós não temos força para chegar. Eu chegar lá no Congresso Nacional e dizer, olha, isso aqui é ilegal, vamos fazer um projeto de lei para derrubar isso agora, né? Porque você tem todo um sistema montado para a centralização da educação. Então nós precisamos primeiro criar uma massa crítica, e para isso nós precisamos difundir isso quanto mais. Por isso os DVDs, por isso eu estou dando essa palestra hoje, inclusive esse material eu posso disponibilizar, para que vocês estudem, falem e se esclareçam mais sobre isso, para podermos ajudar realmente a criar um debate na sociedade sobre esse assunto. O senhor disse que é ilegal. Qual é a base legal que dá a ilegalidade disso? A base legal é um pouquinho complexa, precisaria dar uma olhada na palestra que eu dei lá na Pantocrator de Campinas. Mas a base legal que demonstra a ilegalidade disso é que, primeiro, nós não podemos ter um sistema único de educação no Brasil. A União não possui escolas, ela não pode ensinar, ela não pode dizer o que os alunos vão aprender. Nós estamos num sistema federativo. Então essa é a base mais genérica do assunto. A própria Constituição reconhece que tem que ter uma pluralidade de sistemas educacionais e a LDB diz que você tem que garantir cada vez mais a autonomia das instituições de ensino. Elas têm que ser mais autônomas. Então, é exatamente o contrário do que está fazendo. Você imagina que um cara como Gustavo Capanema, que queria centralizar a educação no Brasil,
nunca pensou em criar um currículo único. Claro, eles vão dizer, isso não é um currículo único, é uma base, mas na verdade funciona como um currículo, está tudo determinado. Você está condicionando o ensino do Brasil inteiro. Há um tempo atrás tinha uma coisa que era a pessoa não repetir de ano. Ele passava, mas tinha que ter uma frequência. Então, assim, se ele não repetia de ano, não precisava ser bom, então não precisava se dedicar a isso. E se além disso voltasse com uma lei que não tivesse mais repetência por presença? Bom, acabou, né? O problema é o seguinte, é que eles não podem fazer isso, porque você tem que ensinar alguma coisa, senão a pessoa não vai ser mão de obra de trabalho útil. Ele vai virar um retardado mental. Então, você tem que ensinar competências e habilidades. Então, pelo menos para isso, você tem que formar o cidadão. Não, porque assim, existem meios alternativos, tem uma mistura, tem outras coisas, que a pessoa pode aprender. Eu, quando era criança... Eu entendi. Você acha que se nós acabássemos com a repetição por infrequência às aulas, nós poderíamos fazer a pessoa se matricular na escola e assim cumprir o requisito legal, mas na verdade fazer homeschooling. É isso que você está dizendo? Só que isso eles não vão fazer. Porque se eles fossem permitir fazer isso, eles não gastariam tanto esforço para fazer isso. Então eles jamais vão fazer isso, porque eles querem que vá para a escola. Eles querem acabar com a evasão escolar. E depois, mais adiante, eles vão fazer os alunos trabalharem também na escola. Você já vai começar a trabalhar desde a escola, mas isso bem mais adiante. Por enquanto, você tem que acabar com a evasão escolar. Oi. Existe alguma possibilidade a isso aí nos países como França? Existe. Só que são países menores. Então, nos países menores, o desastre é menor, e nos países que têm alguma coisa educacional consistente, você tem algo a destruir. No Brasil, você vai destruir o nada que vai virar coisa nenhuma. Então, vai ser quer dizer, o tamanho do caos que isso vai gerar é de proporções tão bestiais que eu diria que o experimento Brasil é determinante para o resto do mundo, porque você vai ter um celeiro de gente aqui que, inclusive, como você já não tem sistemas educacionais competentes, elas estão prontinhas para entrar nisso daí. Então, piora a desgraça. Oi. Em função do que você tinha feito para você, que você recebeu dela, em que sentido legal corresponderia ao Ministério da Educação? Em que sentido legal? Como que eles defendem essa legalidade? Por artifícios. Porque a Constituição pede que haja uma base nacional curricular comum. Então, eles dizem que não há uma base nacional, que agora, enfim, eles vão fazer uma base nacional e que isso é uma base curricular. Está entendendo? A função do Ministério da Educação é coordenar os sistemas de ensino. Então, distribuir a renda da União para as escolas, ajudar os sistemas de ensino que precisam de ajuda. É basicamente isso, mas você precisaria garantir o princípio de subsidiariedade. Quer dizer, se o inferior pode fazer por si, o superior não faz por ele. Uma série de empresas que têm comprado o sistema educacional brasileiro, praticamente diárias disso, desses investimentos de multinacionais no ensino. Como isso se encaixa com isso? Claro, essas multinacionais, inclusive, é que estão por trás disso. Porque quem é que paga os profissionais, e não só os profissionais, mas legisladores e políticos, para que eles entendam que isso aqui é uma coisa maravilhosa? São esses grupos. Levam a turma lá para Yale, fazem congressos sobre o assunto. As mesmas figurinhas carimbadas de sempre. De sempre no âmbito da educação. Oi? Ele levantou a mão primeiro. Padre, porque diante do avanço dessas proposições de comportamento e ameaça, inclusive, a existência do próprio cristianismo, a igreja se manifesta tão pouco, ou seja, são tão poucos exemplos como o senhor e o Papa Paulo Ricardo.
Primeiro porque a igreja não está preparada para enfrentar isso, não pensou sobre o assunto. Desde a década de 50, nós entramos cada vez mais no abstencionismo sobre o tema da educação. Até a década de 50, nós éramos os maiores educadores do mundo. De 50 para cá, nós nos tornamos os mais abstencionistas em matéria. Então, a igreja simplesmente ignora atualmente isso. Não é jesuítica. A paixão jesuítica já é uma decadência em relação à paixão que os grandes sábios dos tempos áureos, das escolas monacais e cabidais, tinham pela educação. Isso pertence à natureza do cristianismo. Oi. Na verdade, uma das coisas que eu ia falar é a mesma coisa que ele havia falado sobre esses grupos que estão por trás dessas universidades, né? Eu fiz uma pesquisa, eu estudo numa universidade que foi comprada pela Laurent Education, e os 4 principais acionistas deles são o George Soros, Henry Krebs, Paul Allen, que é o cofundador da Microsoft, e um senador do Partido Democratas. E aí eu queria saber, na verdade, a minha pergunta seria essa: o que fazer? Porque diferente dos movimentos sociais, como o Levante da Juventude, União da Juventude Socialista, etc., que tem um pulo de financiamento entre os globalistas e esses grupos, a Laurent Education está diretamente sendo investida por esses globalistas e os piores, né, das piores espécies. O que podemos fazer diante disso daí? Eu acho que a grande ferramenta que nós temos para contrapor isso tudo é a verdade. Porque a gente precisa fazer isso com uma série de trapaças, assim, incalculáveis, né? Isso tudo vai para frente na base da trapaça. O século XX foi o século das guerras, o século XXI será o século da trapaça. E como é que você vence a trapaça? Com a mentira, com a verdade. Você só vence a mentira com a verdade. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo. Então, se a sociedade civil... De certo modo, Foucault tem razão, de certo modo. Ele diz que você só vence a estrutura quando você desconstruir a sua identidade na estrutura. Né? É isso mesmo, em certo sentido. Então, nós temos que parar de reproduzir isso que eles estão querendo que nós reproduzamos. E começarmos com uma educação alternativa, voltarmos às nossas raízes, fazer fincapé na educação clássica, ensinar a todo mundo a educação clássica mesmo, ganhar força, criar fundações para isso, captar verbas de quem tem a investir nesse assunto. Eles têm a hegemonia, mas eles não têm o controle total. Ainda. Se eles implantarem esse sistema educacional, eles vão ter o controle total, porque eles vão gerar toda uma caterva, uma multidão de pessoas totalmente manipuláveis. Enquanto eles não conseguirem isso, há margem. Só que na hora que isso aqui for estabelecido e começar a ser praticado de verdade, for praticado efetivamente, não haverá mais sentido falar em saída. Eu me incluí na nossa administração de uma sequência na ideologia de educação de aula e eu senti que a coordenadora dos pedagógicos queria impor isso. Então, minha pergunta é: como nós, professores, conseguimos nos impor, sendo católicos, para não nos sentirmos obrigados a ensinar uma coisa que é diabólica como essa? É uma pergunta que exigiria muita coisa, muita explicação, mas em termos muito simples, eu acho que é o seguinte: entender que a relação pedagógica não é entre você e a instituição de ensino como mediadora para com o aluno. É uma relação pessoal. Na medida em que a relação é uma relação pessoal, o aluno é um filho seu. De verdade, há uma relação de confiança, você consegue saltar isso em alguns casos. Você não vai conseguir 100%. Nem Nosso Senhor conseguiu 100%, né? Então, mas você consegue grandes achados aí no meio. Então, eu acho que a gente não pode se desesperar pensando na instituição. A gente tem que olhar para as pessoas. E impostar e declinar, digamos assim, conjugar o nosso papel em função delas. Última pergunta, que o tempo está esgotando. Oi.
a consequência psicológica moral da criança submetida a essa necessidade. Uma pessoa que está submetida, uma pessoa que introjeta a teoria crítica na sua mente, ela se torna incapaz de toda e qualquer verdade. Porque, claro, se tudo é uma questão de conveniência, né, é como uma pessoa que viciou o cérebro no teorema Foucaultiano. Então, por exemplo, diante de qualquer proposição, ele não considera se ela é verdadeira ou falsa. Ela considera para qual time ela está trabalhando. Acabou a verdade. A mente maliciosa. Lendo o livro do Wigenhaus sobre a escola de Frankfurt, tem um momento em que o Horkheimer vai contratar um novo professor. E aí, aí eles falam com um cara lá, que era marxista, de carteirinha, e o Horkheimer diz, olha, não contratem-no, porque eu não percebi nele aquele olhar aguçado de ódio por toda a realidade. Então ele não serve para nós. Então quando você chega a alterar a alma de uma pessoa, isso aqui é uma guerra psicológica, você vai chegar na alma da pessoa, você vai mexendo no estereótipo, no jeito que ele se senta, no jeito que ele conversa, você mexe em todo o ser dele. Isso aqui não é superficial. Você está mexendo no jeito dele andar, na voz dele, no comportamento, como ele enxerga uma paisagem, o senso estético dele mais profundo. Você está pegando aquilo que é mais evidente, com a matemática, jogando naquilo, todo tipo de relativismo. Você está mexendo no cérebro da pessoa para ela enxergar por trás de tudo apenas interesse de poder e ela não crer mais em nada e se tornar apenas um operador, um homo faber. Então, a consequência disso é que você vai expropriar o indivíduo de tudo, inclusive da sua identidade. Ele vai ser apenas força de trabalho, aquilo que o Marx diz, que é o que a nova ordem mundial, no fundo, quer. Que você vire apenas força de trabalho despersonalizada, sem identidade, que apenas produz em função de uma meta-superestrutura que você não enxerga, porque ela é meta mesmo. E que ela se tornou a divindade onipresente da sua vida. É o homem materialista. Para o qual falar em felicidade não há sentido. A vida é em preto e branco mesmo. É o que está aí. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês.